E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu já vou iniciar o vídeo fazendo umas perguntinhas para vocês. Vocês sabiam que no ensino médio nós estudamos 3 tipos de geometria? Pois é, a gente estuda a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. A geometria plana, como o nome diz, as figuras elas estarão em um plano, ou seja, são figuras bidimensionais. A geometria espacial, as figuras vão estar o quê? No espaço, então são figuras tridimensionais, são os nossos sólidos geométricos. E a geometria analítica, ela vai misturar um pouquinho das curvas com a álgebra, ou seja, com aquelas letrinhas que a gente usa para formar equações. E aí, vamos hoje estudar a geometria analítica aqui nesse vídeo. Vou fazer uma introdução com vocês e depois vou fazer uma sequência, certo? Continuando com o nosso conteúdo. Então, antes de ir para a nossa aula, já se inscreve no canal se você não é inscrito e curte o vídeo se você vem gostando aqui da produção do canal. Vamos lá? E aí, gente, como foi dito a vocês, o objeto de estudo do nosso vídeo hoje vai ser a geometria analítica. Mas antes da gente ir equacionar aí nossas curvas, vamos precisar lembrar um pouquinho dos nossos conceitos primitivos. Então, bora lá. O que são conceitos primitivos? São aqueles conceitos aceitos sem definição e que eles vão dar base aqui para o estudo de toda a geometria, que são, por exemplo, o ponto, a reta e o plano. Então, a gente não sabe, é bem difícil, né, definir assim coisas óbvias. Então, eu não sei definir um ponto, mas eu sei o seguinte, eu sei intuitivamente o que seja, eu sei representá-lo, que eu vou representar aqui por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e eu sei que um ponto é adimensional. A reta, acontece o mesmo problema do ponto. Eu não sei definir o que é uma reta, mas eu sei intuitivamente o que seja uma reta, sei representá-la por uma letra minúscula do nosso alfabeto, e eu sei que a reta, ela é unidimensional, ela vai ter uma única dimensão. E o plano é representado aqui por uma letra minúscula do alfabeto grego, ele vai ter 2 dimensões, tá certo? E aí tem um plano muito famoso que também vai servir como base aqui para o estudo da nossa geometria analítica, que é o plano cartesiano. Bora conhecer? E aí, gente, temos que o plano cartesiano, ele é formado por 2 eixos orientados que se cruzam formando um ângulo de 90 graus no que a gente vai chamar de origem, certo? São orientados porque eles têm o sentido positivo deles, então tanto o meu eixo horizontal, que eu vou chamar aqui de eixo X, o eixo das abscissas, tem o meu eixo vertical, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, a cada ponto desse meu eixo vai corresponder um número real, ou seja, cada eixo orientado desse ele vai ter infinitos números e eles vão estar dividindo um plano aí em 4 partes, que a gente vai chamar cada parte dessa de quadrante. Então temos aqui o nosso primeiro quadrante, temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aí o que acontece? Esse plano cartesiano, ele vai servir para a gente localizar pontos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A, que agora a gente vai chamar isso aqui de um par ordenado. Par ordenado, porque para localizar esse ponto, eu vou precisar do endereço do eixo X e do endereço do eixo Y e tem que seguir essa ordem. Porque imagina só, você quer dar o endereço da sua casa. Eu, por exemplo, moro na Floriano Peixoto. Então, vou lá e coloco, meu endereço é Avenida Floriano Peixoto. Se eu pegar e trocar de lugar e disser, não, meu endereço é Avenida Peixoto Floriano, será que alguém vai achar essa rua? Não, não vai, né? Porque essa rua nem existir vai. Então, para que a gente encontre aqui o ponto A no nosso espaço aqui do plano cartesiano, a gente tem que dar o endereço correto. Então, a gente tem que seguir uma ordem. E aí, a ordem é a seguinte. Primeiro, eu vou dar endereço que corresponde ao meu eixo das abscissas, da horizontal, o meu eixo X. E depois, eu vou dar o endereço correspondente a meu eixo da vertical, que é meu eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, quero localizar aqui para vocês o ponto A. Então, o ponto A, ele tem que o X é 1, então eu vou olhar aqui para a minha horizontal, então achei aqui, eita, achei, ó, o número 1 aqui no eixo X. E o menos 2 lá no Y, então eu vou olhar agora lá para o Y e vou ver o menos 2. Opa, e agora, como é que eu faço para localizar esse ponto? Agora eu vou juntar as duas coisas, ó, o menos 2 do Y e o 1 do X. Então eu vou ligar até eles se encontrarem. E exatamente o ponto que eles se encontrarem é o enderecinho do meu ponto A. Tranquilo? E aí vamos lá para o próximo. Então, eu tenho aqui o ponto B,
que ele está no endereço menos 2, menos 3. Então, olha só, o x é menos 2. Então, olhei aqui, ó, meu x menos 2. O y menos 3. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou ter que juntar para poder chegar lá no meu ponto B. Então, eu vou vir aqui, ó, do meu x menos 2 e vou ligar aqui, ó, o meu y menos 3. Vou fazer eles se encontrarem. E aí, eu faço essa ligação, gente, sempre de maneira paralela aos eixos, certo? Então, eu vou descendo aqui paralelamente ao meu eixo y e vou seguindo aqui paralelamente ao meu eixo x. Onde eles se encontrarem, vai ser exatamente o meu ponto B. Então, achei aqui meu endereço. E aí, perceba o seguinte, o ponto A, ele é um ponto que está no quarto quadrante. E aí, o que acontece? Por ele estar no quarto quadrante, os meus valores de x, eles são o quê? Positivos. E meus valores de y, eles são negativos. Então, todo ponto que morar aqui, ó, nessa região do plano cartesiano, ele vai ter essa característica. O endereço lá do x vai ser positivo e o do y vai ser negativo. O meu terceiro quadrante, que é onde está o meu ponto B, qual é a característica dele? Para estar aqui no terceiro quadrante, o meu ponto ele tem que estar o quê? Um x negativo e um y também negativo. E aí, quando eu fizer o encontro, eu vou achar aqui o meu ponto correspondente. Então, vamos aqui marcar os demais pontos. Tem aqui, ó, ponto C, que é o 0, 2. Eita, e agora complicou. Por quê? Ele está dizendo que o x é 0, ou seja, eu não tenho com nenhuma contribuição aqui na minha horizontal. Fiquei aqui em cima na minha origem. Mas o y é 2, então eu vou subir aqui, ó, 2 casas e aqui eu vou encontrar o meu pontinho C, certo? Então, sempre que um ponto estiver localizado em cima do eixo da vertical, o que acontece? Significa que meu valor da abscissa, ou seja, o meu valor de x, ele vai ser 0. Tranquilo? E aí, vamos para o próximo. Tenho aqui o ponto D, que é o ponto 3, 0. Aqui já é o contrário, tá, gente? Então, eu tenho que o x é 3, então, ó, marquei aqui o 3, mas o y é 0. Então, eu não tenho nenhuma contribuição de y, nem para meu ponto subir, nem para o meu ponto descer. Então, meu ponto, ele ficou aqui em cima do eixo x, que é em cima do eixo da abscissa. Então, sempre que um ponto estiver em cima do eixo x, o que acontece? O valor de y dele é nulo. Tranquilo? E aqui eu vou marcar meu ponto D. E aí, por último, eu tenho aqui o ponto E, que é o ponto menos 2, 2. Então, ó, o x é menos 2 e o y é 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir. Então, tá aqui, ó, o x menos 2, já marquei, e o y 2. Vou agora fazer o quê? Vou ligar e esse ponto de encontro vai ser exatamente aqui o endereço do meu ponto E. E aí, perceba que pontos que moram aqui nessa região do meu plano cartesiano, eles têm valores de x negativos e eles têm valores de y positivos. E se eu tivesse um ponto que morasse aqui no primeiro quadrante, como é que seria? Então, para morar aqui no primeiro quadrante, o meu valor de x teria que ser positivo e meu valor de y também teria que ser positivo. Tranquilinho? E aí, vamos agora fazer o contrário, certo, gente? Então, já que vocês aprenderam a localizar os pontos, certo? Então, dado o endereço, você achar os pontos, agora eu vou dar os pontos e eu quero de vocês o endereço. Então, vamos olhar aqui, ó, o meu ponto A. Qual seria o endereço de A? Como é que eu vou achar esse ponto A? Se fosse uma loja de doces que eu quisesse visitar, como é que eu ia fazer? O endereço que eu tenho que escrever. Então, sabe que tem que seguir uma ordem. Então, primeiro o X. Então, vamos lá ver quem é o X que vai levar lá no ponto A. Opa, é aqui o 3, então já sei que é 3. E quem é o Y? O Y, ó, vou olhar aqui, vai ser quanto? Vai ser menos 2. Então, esse daqui é o endereço do meu ponto A. Vamos achar aqui rapidão o endereço do ponto B. Então, ó, ponto B começa sempre pelo X. Então, ó, o X é menos 1. E o Y é quanto? O Y é 3. Então, tem o menos 1, 3. Sempre seguindo essa ordem, tá, gente? Então, tem o C, que é o endereço de C. Opa, C está em cima do eixo X. Então, se ele está em cima do eixo X, eu já sei que o Y vai ser quanto? Vai ser 0. Então, o X vai ser menos 4. E veja que eu não tenho nenhuma contribuição de Y. Porque se Y tivesse um valorzinho sequer, ia fazer o quê? Meu ponto sair do eixo. Então, como ele não tem valor, aqui vai ser 0. Né? Ele tem valor, na realidade, é o valor 0. Então,
quem seria meu ponto D, o endereço? Então, x menos 1, y também menos 1. Então, tenho menos 1, menos 1. O ponto E, que está em cima do eixo y, ou seja, se está em cima do eixo y, eu já sei que o x é 0, então não tenho nenhuma contribuição de x, e meu y é menos 4. Para encerrar, meu ponto F, que está aqui no primeiro quadrante, então tem valor de x positivo. Quem é o x? É 3. Quem é o y? É 1. Então, tenho aqui, ó, 3 e 1. E agora a gente aprendeu tanto a ter o endereço e localizar o ponto, como a ter o ponto e achar o endereço dele no plano cartesiano. Tranquilo? E agora, sabendo disso, o que é que eu quero fazer? Eu quero calcular a distância entre dois pontos. Então, tenho aqui o meu ponto A, que é o ponto 1, 1. Então, vamos localizar, ó, o x é 1, o y também é 1. Então, tenho aqui, ó, meu ponto A. Tem o ponto B, que o x é 4, então vamos olhar aqui, ó, no eixo x, na horizontal, eu tenho 4, e o y também é 1. Então, ó, vou ligar aqui, ó, y1, achei aqui a localização do meu ponto B. E aí eu quero saber a distância entre meu ponto A e meu ponto B. Gente, como é que eu vou fazer? Bem, como essa distância, eles estão alinhados aqui na horizontal, para calcular a distância desses dois pontos, eu preciso o quê? Eu vou fazer só o valor que eu tenho aqui do meu x de B, menos o valor que eu tenho aqui do meu x de A. Então, isso daqui vai ser, ó, x de B é 4, menos o meu x de A, que é 1. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser de quanto? Vai ser de 3. Se por acaso você se atrapalhar e trocar a ordem, para que não tenha perigo, não tenha problema de dar errado, aí você coloca o quê? Coloca o módulo. Por quê? A gente viu que módulo é a distância, né, entre um ponto e a origem. Então, como o módulo trata de distância, vai ser sempre positivo. Eu estou falando aqui também de distância, quero que o resultado sempre seja positivo, então eu posso usar aqui o módulo sem problema. Então, quero calcular a distância de dois pontos, e esses dois pontos estão aqui alinhados horizontalmente. O que é que eu preciso fazer? Eu pego o x de um ponto menos o x do outro ponto, calculo a diferença e pronto. Tranquilo? E aí vamos para o outro caso. Tenho aqui agora meu ponto 1 menos 1, vou aqui localizar, o x é 1, o y é menos 1, e aí tem o meu ponto A. O ponto B, ele vai ser, o x é 1 e o y é 3, então, ó, o x continua aqui no 1 e eu vou aqui, ó, no y é 3. Vou ligar esses dois pontos, ó, esses dois valores, achei meu endereço do ponto B. E aí, quero saber a distância entre esses dois pontos. O que eu vou fazer? Posso pegar uma régua aqui e medir, eu posso também fazer a continha, né? Então, eu tô vendo, eu vou sair contando, ó. De menos 1 até 3 vai dar quanto, ó? 1, 2, 3, 4. Opa, sei que a distância é 4. Mas como é que eu escrevo isso? Eu vou pegar aqui, ó, meu y de B menos meu y de A. Já que os valores de x, eles são iguais. Quem é o y de B? É 3 menos o y de A é menos 1. E a gente coloca em módulo para não ter problema com os sinais. Então, 3 menos menos 1 vai dar 3 mais 1, que é 4. Então, a distância entre esses dois pontos é 4. Ou seja, se os pontos estiverem alinhados verticalmente, eu vou só fazer o y de um ponto menos o y do outro. E aí, agora, vamos para o último caso. Tenho aqui meu ponto A, o ponto 1, 1. Vou aqui, ó, ligar 1, 1. Localizei o endereço do meu ponto A. Tenho o ponto B, 6, 5. Então, opa, 6 e 5. Vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui. Tenho aqui, então, agora o endereço do meu ponto B. E aí, eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Opa! E aí, como é que eu faço para calcular essa distância? Pessoal, percebam que quando eu fui calcular aí essa distância, o que aconteceu? Eu formei aí mais ou menos um triângulo. Então, olha só, se eu ligar aqui, ó, esses pontos, formei aqui um ângulo de 90 graus, e aí eu fiquei com um triângulo retângulo. E eu sei que essa distância aqui, ó,
entre A e B é exatamente a hipotenusa do meu triângulo. Então, eu vou chamar aqui, ó, de distância de A até B. Eu sei calcular a medida aqui da diferença que está no eixo X, né? Ou seja, sei calcular a medida de um cateto e também sei calcular a medida do outro cateto. O que é que eu fiz? Vou fazer aqui, ó, 6 menos 1. Então, ó, distância de A até B. Já sei que isso aí é uma hipotenusa. Então, distância de A até B ao quadrado vai ser... Qual é a medida do cateto que está aqui na horizontal? Vai ser 6 menos 1 ao quadrado, mais o outro cateto. Qual é a medida do outro cateto? Vou fazer 5 menos 1, né? Para poder pegar só essa distância. Então, ó, 5 menos 1 ao quadrado. Então, distância de A até B ao quadrado vai ser igual 6 menos 1, 5 ao quadrado. 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado. Então, distância de A até B ao quadrado vai ser igual a 25 mais 16, que isso aqui vai dar 41. Ou seja, distância de A até B vai ser igual a raiz de 41. Então, essa é a distância entre o ponto A e B. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui generalizar, certo? Para que a gente consiga calcular com quaisquer dois pontos. Então, faz de conta que eu tenho aqui meu ponto A. Vou marcar aqui um ponto A qualquer. Que ele vai ter um valor de x, que eu vou chamar aqui de xa. Vai ter um valor de y, um endereço, né? Que eu vou chamar de y de A. E eu vou pegar aqui, por exemplo, um ponto B qualquer. Esse ponto B, ele tem endereço. Então, ele tem aqui o x de B. E ele tem também o y de B. E aí, eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Então, o que é que a gente já viu? A gente já viu que essa distância, quando eu prolongo aqui, ó, embaixo na horizontal, então, é a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. E a gente já viu que para resolver isso daí, a gente pode usar o nosso teorema de Pitágoras. Então, eu sei que distância de A até B ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual. Agora, basta eu descobrir quem são meus catetos. Então, como é que eu calculo aqui a medida desse cateto da horizontal? Isso daqui vai ser a diferença do xb menos o x de A, que foi o que eu fiz aqui, ó, no slide anterior. Eu peguei o 6 menos o 1, ou seja, eu fiz o x de B menos o x de A, que era para encontrar só essa medida daqui, da horizontal. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar x de B menos x de A ao quadrado, mais, entre parênteses, quem é a medida do cateto aqui da vertical. Então, para achar essa medida, eu vou fazer o quê? O meu valor de y de B menos o valor de y de A, que foi o que a gente fez aqui também no slide anterior. Fiz o 5 menos o 1, que era para achar exatamente, ó, essa medida daqui. Então, lá eu vou fazer a mesma coisa. Então, vai ficar y de B menos y de A elevado ao quadrado. Então, distância do ponto A até o ponto B vai ser igual a raiz de xb menos xa ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. E aí, cuidado, porque vocês não podem simplificar essa raiz, certo? Porque eu tenho aqui uma adição antes, beleza? E aí, bem, sabendo agora calcular a distância entre dois pontos, vamos calcular agora o ponto médio, tá, gente? E aí, foi dado meu ponto A aqui, um ponto A genérico, que tem o endereço xa, ya. Tenho o meu ponto médio, certo? Então, se é ponto médio, eu sei que está dividindo esse segmento ao meio. Então, a distância de AM é igual à distância de MB. Sei que esse ponto também tem um endereço, que é o xm, ym. E tenho também aqui meu ponto B, que tem um endereço também, que é o xb, yb. E aí, o que acontece? Vou aqui, ó, se vocês perceberem, eu vou formar aqui dois triângulos. Então, tenho aqui um triângulo retângulo, tenho aqui outro triângulo retângulo. E aí, se a gente lembrar lá do Teorema de Tales, eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas
cortadas por uma transversal. Vou até colocar de vermelho para chamar a atenção de vocês de quais seriam as retas paralelas. Então, tenho aqui, ó, uma reta suporte, tenho aqui outra reta suporte, são paralelas, estão cortadas aqui por uma reta transversal. Então, esses ângulos aqui, ó, eles são iguais, eles são congruentes. E o que acontece? Se eu tenho num triângulo dois ângulos congruentes, o meu terceiro ângulo, ele também vai ser congruente. Então, esses triângulos, eles podem ser considerados semelhantes. E aí, sabendo, inclusive, que a medida do lado AM é igual à medida do lado MB, eu já posso dizer que os triângulos também são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá, gente? E aí, para que serve isso, professora? Porque aí eu sei o seguinte, eu sei que AM, segmento AM, sobre o segmento MB, está para, vou colocar aqui, ó, meu segmento XM menos XA, certo? Que é essa medida daqui, ó, certo? Então, XM menos XA está para a medida desse segmento aqui, ó, que vai ser quem? Vai ser XB menos XM. Então, XB menos XM. E aí, presta atenção, porque AM e MB, eles têm o mesmo tamanho, certo? Porque como é ponto médio, eu estou dividindo ao meio, então esses segmentos, eles têm a mesma medida, e é o que acontece. Eu tenho um número dividido por ele mesmo, então isso aqui vai dar 1. E aí, fiquei com 1 igual a XM menos XA sobre XB menos XM. Esse número que está aqui no denominador, ele é diferente de zero, então é como se eu pudesse passar ele lá para o outro lado, multiplicando. Então, tenho que XB menos XM vai ser igual a XM menos XA. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar tudo que tem XM e colocar aqui no meu primeiro membro, e o que não tem, vou colocar lá no segundo membro. Então, vai ficar menos XM. Aí, esse XM que está aqui, ó, vou jogar lá para o primeiro membro, menos XM, igual a menos XA menos XB. Então, aqui, ó, menos XM com menos XM vai dar menos 2XM, igual a menos XA menos XB. Vou multiplicar aqui tudo por menos 1, esse monte de menos, né, gente? Então, 2XM vai ser igual a XA mais XB. Então, XM vai ser igual a XA mais XB dividido por 2. Eita, então agora eu já sei calcular a medida do ponto médio, sabendo que das coordenadas do ponto A e do ponto B. De maneira análoga, a gente vai fazer aqui para o YM e vamos chegar que YM vai ser igual a YA mais YB dividido por 2. E aí eu tenho que as coordenadas aqui do meu ponto médio, então vão ser dadas por XA mais XB dividido por 2 e YA mais YB dividido por 2. Beleza? Então, agora vamos praticar. Vou começar lendo aqui para vocês, certo? Então, olha, no esquema em que está representada parte de uma rua cujos extremos são as árvores A e B, entre essas árvores serão plantadas outras duas nos pontos C e D, de maneira que a distância entre uma árvore e outra seja a mesma. Então, a distância de A até C é igual à distância de C até D, que é igual à distância de D até B. Então, primeiro vamos colocar aqui o endereço do ponto A e do ponto B, né? Então, o ponto A é o ponto que tem o endereço, ó. O X é menos 5 e o Y é 8. Então, menos 5 e 8. E tenho que o ponto B vai ter o endereço que o X é 7 e o Y é 2. Então, 7, 2. E aí, o que a gente sabe? Bem, como o ponto C, ele vai estar dividindo aqui ao meio a distância de A até D. Por quê? Porque todas essas distâncias são iguais. Então, eu sei o seguinte, que o X de C vai ser igual a X de A mais X de D dividido por 2. Por quê? Porque o ponto C é ponto médio do segmento AD. Então, X de C vai ser igual a X de A é menos 5, mais X de D, dividido por 2. Ou seja, 2x de C vai ser igual a menos 5 mais XD.
E aí, para ficar bem bonito, eu tenho que 2x de C menos x de D vai ser igual a menos 5. E aí, eu vou guardar isso aqui. Pronto. Agora que eu fiz x de C, eu vou querer descobrir quem é o y de C. Então, y de C, eu já sei que é y de A mais y de D dividido por 2. Então, eu tenho que y de C vai ser igual ao y de A. Quem é o y de A, gente? É 8. Então, 8 mais y de D dividido por 2. Então, eu tenho que 2y de C vai ser igual a 8 mais y de D. Para ficar bem bonito, 2y de C menos y de D igual a 8. E aí, eu vou guardar aqui também essa informação. E aí, vou continuar, certo? Vou fazer agora para o meu ponto D. E aí, observe que o ponto D, ele é ponto médio de C e B. Então, tem o seguinte, que meu x de D, ele vai ser igual a x de C mais x de B, dividido por 2. Então, x de D vai ser igual a x de C mais x de B. Quem é x de B? É 7, dividido por 2. Mesmo procedimento, 2x de D igual a x de C mais 7, 2x de D menos x de C igual a 7. Vou organizar aqui para ficar na ordem alfabética. Então, menos x de C mais 2x de D igual a 7. E aí, eu vou guardar agora essa informação. Vou continuar agora para achar o y de D. Então, y de D vai ser y de C mais y de B dividido por 2. Então, y de D vai ser igual a y de C mais, quem é o y de B? 2. Então, isso aqui dividido por 2. 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, 2y de D igual a y de C mais 2. 2y de D menos y de C igual a 2. Deixando na ordem alfabética, menos y de C mais 2y de D igual a 2. E aí, eu vou guardar também essa informação. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntá-las, certo? Num sistema para poder resolver. E aí, como é que eu vou resolver aqui esse sistema? Eu vou pegar o seguinte, vou multiplicar minha segunda equação aqui por menos 2, toda por menos 2. Então, vou ficar com 2x de C menos x de D igual a menos 5. E agora, vamos lá, ó. Menos 2x de C mais 4xd igual a 14. Então, quando eu somar 2x de C menos 2x de C, 0. 4x de D menos x de D vai dar 3x de D igual 14 menos 5, 9. Ou seja, x de D vai ser 9 dividido por 3, que é igual a 3. E aí, como é que a gente faz para achar o outro valor? A gente pode substituir em qualquer uma das equações. Eu vou escolher essa daqui, certo? Então, ó, x de C menos 2x de D igual a menos 7. Então, xc menos 2 vezes 3 igual a menos 7. X de C menos 6 igual a menos 7. Portanto, x de C vai ser igual a menos 7 mais 6, que é igual a menos 1. Então, já sei o x de C e o x de D. Vamos olhar agora aqui para o y. Então, vou novamente resolver aqui esse sistema. Vou multiplicar aqui a segunda equação por menos 2 também, para poder o quê? Somar e anular aqui minhas incógnitas. Então, 2y de C menos y de D igual a 8, menos 2yc mais 4yd igual a 4. Quando eu fizer aqui essa soma, deu 0. 4y de D menos y de D deu 3yd igual 8 mais 4, 12. Y de D é 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, achei aí meu y de D, certo? Para achar o y de C, vou substituir em qualquer uma, eu vou substituir na segunda. Então, y de C menos 2y de D
igual a menos 2. Y de C menos 2 vezes 4 igual a menos 2. Y de C menos 8 igual a menos 2. Portanto, Y de C vai ser igual a menos 2 mais 8, que é igual a 6. E aí, eu tenho aqui que meu ponto C é o ponto que tem o endereço menos 1, que o x aqui, ó, de C foi menos 1, e o y foi quanto? O y foi 6. E o ponto D é o ponto que tem o endereço, ó, sempre começando pelo x, o x é 3 e o y é 4. Tá aqui. Tranquilo? E aí, pessoal, só para encerrar, e se eu quisesse calcular a distância aqui do meu A até o B, como é que a gente faria? Então, eu tenho assim, ó, distância de A até B vai ser igual a raiz de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, distância de A até B vai ser igual. Bem, quem é o meu x de B? X de B, ó, 7. Então, vai ser raiz de 7 menos. Quem é o x de A? Vamos olhar aqui, ó. Menos 5. Então, menos 5. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Mais y de B. Olha só quem é 2. Menos y de A, 8. Elevado ao quadrado. Então, ó, distância de A até B vai ser igual a raiz 7 mais 5 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual 7 mais 5, 12. Então, 12 ao quadrado, 144. Mais menos 6 ao quadrado vai dar aqui 36. E então, distância de A até B vai ser igual 144 mais 36 vai dar 180. Então, distância de A até B é raiz de 180, certinho? Se eu quisesse saber a distância de A até C, o que é que eu ia fazer? Bem, eu sei que a distância de A até C é 1/3, certo, da distância de A até B. E aí eu faço a continha. Tranquilo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.